Bem, pessoal, vamos estar discutindo aí sobre os diversos tipos de tecidos. Então, as unidades celulares, as próprias células que compõem os diversos seres vivos, sabendo que todos os seres vivos são formados por células, quando a gente olha para o ser humano, que está dentro do reino animal, que é formado por células animais que são heterótrofas, que são eucariontes, células essas que têm organelas específicas e funcionais para a manutenção da sua própria maquinaria, como também essas células compõem componentes químicos, tem a presença de componentes químicos que são essenciais para a sua homeostase, a sua funcionalidade. Então, nós temos aí diversos tipos de células dentro do ser humano que se unem devido a afinidades, características em comum, que vão estar formando tecidos. Então, os tecidos eles são agrupamentos de células que apresentam características morfológicas e funcionais semelhantes e vão ter ali. Então, os tecidos eles são grupos de células que apresentam as mesmas características e funções e estão ali presentes para. Então, os diferentes tipos de tecidos nada mais nada menos são que agrupamentos de células que apresentam as mesmas características e funções. Então, quais são os diferentes tipos de tecidos? Os tecidos eles são formados, né, lá na embriologia, no desenvolvimento embrionário, a partir de 3 folhetos embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, eles vão se desenvolver, passar por alterações ao longo dos 9 meses de gestação e vão ter suas características e funções específicas. Ou seja, o tecido ele é uma estrutura que é formada por células que têm a mesma origem embrionária e que elas estão juntas com características morfológicas semelhantes e que apresentam ali uma função específica e funcionam e trabalham de maneira harmônica. Então a gente vai ter as células embrionárias formando os tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, dentro desses 4 tipos é que se abrange os diferentes tipos de células no ser humano. Então, vamos olhar cada um desses tipos de tecido. O tecido epitelial ele pode se subdividir em alguns grupos ainda. Então, o tecido epitelial é aquele tecido que reveste ou que está lá servindo para secretar alguma coisa. Então, eu posso ter tecido epitelial de revestimento, revestindo tanto estruturas externas quanto órgãos, vísceras ou estruturas tubulares internas, ou eles podem estar se agrupando e formando glândulas que servem para secreção. Então, o tecido epitelial de revestimento ele pode ser classificado quanto à sua morfologia, formato da célula, se a célula ela é cúbica, pavimentosa, colunar. Ele pode ser classificado também quanto ao número de camadas, se eu tenho uma camada só de células ou se eu tenho várias camadas de células. Então, tendo uma camada de célula só vai ser simples. Tendo várias camadas de células vai ser estratificado. No exemplo de estratificado nós temos a epiderme. A epiderme tem várias camadas de células que está associado à função da própria epiderme, que sofre atrito e precisa ali proteger a própria pele. Simples, por exemplo, nós temos lá no intestino, cuja função é a absorção. Então isso vai contribuir para a absorção de substâncias ali no intestino. Beleza, então, quanto à morfologia, vemos aqui uma célula pavimentosa, podemos citar como exemplo lá no
no epitélio de um vaso sanguíneo, que é chamado de endotélio. Então, vai ser bem achatadinha justamente para a função também, que ali eu vou ter trocas de substâncias, células de defesa passando ali pelo endotélio. Então, isso daí está associado também com a função. Célula cúbica, como a gente vê lá em glândulas, como também no rim. Prismático, temos também o próprio intestino, são células colunares. Quando a gente olha para a secreção, isso daí, quem faz isso são glândulas. Que essas glândulas elas podem ser endócrinas, exócrinas ou ainda mistas. O pâncreas é um ótimo exemplo de glândula mista, que ele tanto tem porções endócrinas, que são capazes de produzir e secretar insulina e glucagon, e porções exócrinas, que têm a presença de ductos, que vão secretar ali o suco pancreático. Então, essas endócrinas elas podem ser de formas diferentes também, vesicular ou cordonal. Podemos citar aqui a própria tireoide, que é uma glândula endócrina, e as adrenais também, que vão estar lá controlando várias partes do metabolismo, secretando adrenalina. Tá? No caso a exócrina, como a gente vai ter assim a presença de ductos, é o que caracteriza essa glândula. Ela vai ter uma porção acinosa que produz algo, uma substância, e uma porção ductal que secreta ali para uma cavidade interna. A glândula exócrina, isso é o que diferencia da endócrina, presença de ducto. A endócrina não tem ductos e a gente vai ter o seu produto sendo secretado no sangue. Um exemplo é a própria insulina. A gente tem aqui na exócrina, quanto ao modo de secreção, ela pode ser holócrina. Isso na pele, temos glândulas sebáceas que estão junto lá dos pelos e secretam sebo. Tá? Quando é a secreção holócrina, a célula ela é secretada junto. O produto da célula junto com a célula é secretado. Apócrina, a gente tem um exemplo das mamárias. Então, as glândulas mamárias elas secretam seu produto junto com parte da célula. A merócrina, a gente tem a secreção, um exemplo é a sudorípara, a glândula salivar também, ela secreta o produto, mas a célula não é desconstituída. Aqui seria um grande exemplo a sudorípara. Melhor, aqui não era para ser sebácea, não, era para ser sudorípara. Além disso, nós temos quanto à morfologia, as glândulas exócrinas elas podem ser tubulares ou alveolares, formando tubos como as sebáceas, e alveolares, pequenos sacos, como nas mamárias, e ainda pode ser também serosa ou mucosa. Serosa é uma secreção mais rica em proteína, mucosa, presença de muco. Então aí nós temos o próprio tecido epitelial se diversificando em alguns tipos e classificações. A gente pode ver aqui uma lâmina da pele. Então essa partezinha aqui é a queratina, e essa camada bem grossa é a camada com vários estratos de células. E a célula mais superficial, ela é bem achatadinha. Por isso que esse tecido epitelial, ele é chamado de estratificado por ter várias camadas. Sua camada mais superficial ela é achatada, por isso que ela é chamada de pavimentosa. E ainda tem a presença de queratina, por isso que ele é chamado de queratinizado. Então o nome desse tecido é tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. E esse tecido também é de revestimento. Veja que essa lâmina ela tem uma coloração específica, que é chamada de hematoxilina e eosina. Na hora da histologia, quando vai preparar o tecido, um corte da pele, coloca na lâmina histológica, leva para o microscópio, e essa lâmina ela é corada com algumas substâncias que coram as partes das células, estruturas ácidas e básicas. As estruturas ácidas quem cora é a eosina, e a básica quem cora é a hematoxilina.